Quando se pensa em epilepsia, a primeira coisa que vem à mente é medicação, certo? Mas o tratamento vai muito, muito além disso. Nessa análise, a gente vai mergulhar em novas fronteiras, olhando para tudo, desde o que comemos até o poder incrível das plantas, tudo com base em descobertas científicas bem recentes. 70 milhões. É um número gigante, né? É a quantidade de pessoas no mundo inteiro que convivem com a epilepsia. Um número assim tão grande meio que nos força a pensar fora da caixa, a buscar todas as saídas possíveis para tratamento, muito além do que a gente já conhece. Então, a grande questão é essa. Beleza, a medicação é a base, o pilar principal. Mas e o resto? O que mais dá para fazer? Quais são as outras peças desse quebra-cabeça que a ciência está começando a encontrar? É isso que a gente vai investigar agora. Vamos começar com uma conexão que para muita gente pode parecer inesperada: a ligação entre epilepsia e autismo. Entender como essas duas condições conversam, sabe? Isso abre uma porta incrível para a gente entender a complexidade do nosso cérebro. Para a gente entender isso, primeiro um conceito rápido: transtorno do neurodesenvolvimento. O que é isso? Pensa assim: é como se a planta original do cérebro, o projeto inicial, fosse alterado durante a sua construção, lá no comecinho. Isso pode acontecer por questões genéticas, ambientais, e o autismo é talvez o exemplo mais famoso disso. E olha só essa diferença. É brutal. Na população geral, a epilepsia atinge mais ou menos 0,5% das pessoas. Agora, quando a gente olha para a população autista, esse número pula para 10%. É 20 vezes mais comum. Não tem como negar, né? A conexão neurológica entre os dois é muito forte. Tá, mas como é essa crise? Muitas vezes não é aquela cena de convulsão que a gente vê em filme, não. O tipo mais comum é o que chamam de crise focal disperceptiva. É uma parada súbita, um desligamento. A pessoa, muitas vezes uma criança, de repente para, fica com o olhar perdido, não responde por um minutinho e depois, do nada, volta ao que estava fazendo. É super sutil, precisa de um olho treinado para perceber. Ok, agora a gente vai mudar de assunto para um campo que é simplesmente fascinante: a conexão intestino-cérebro. Pois é, aquela velha história de que o que acontece no intestino não fica só no intestino é a mais pura verdade. Olha só esse estudo de laboratório. Pegaram os camundongos e durante 5 dias deram kefir para eles. Sim, aquele probiótico. No sexto dia provocaram uma crise e ficaram filmando, analisando o comportamento. A ideia era simples, mas o que descobriram foi bem revelador. E o resultado está aqui, bem claro no gráfico. O grupo que tomou kefir, essa barra mais alta aqui, demorou bem mais para ter a primeira crise do que os outros grupos. Isso sugere, com bastante força, que o kefir teve um efeito protetor ali. E o número final é de cair o queixo. 5 dias tomando kefir foram suficientes para reduzir a frequência das crises em 58%. É muita coisa. Isso abre uma porta enorme para a gente pensar em probióticos como uma terapia de apoio, uma ajuda extra. E falando em ajudas extras, a própria natureza tem um arsenal de compostos que mexem com o nosso sistema neurológico. Vamos dar uma olhada em como algumas plantas, já conhecidas há tempos, se comportam quando a ciência resolve investigar. Essa comparação aqui é daquelas que a gente para e pensa: como assim? Em testes de laboratório, o extrato da folha de abacate teve um efeito anticonvulsivante super parecido com o do diazepam, um remédio super conhecido. Agora calma, isso não é para ninguém sair trocando um pelo outro, de jeito nenhum, mas mostra um potencial incrível que existe na natureza, né? Outro exemplo bem legal é o mulungu. É uma planta tradicional brasileira e a casca da árvore é famosa por ser calmante, relaxante muscular, e a ciência foi lá e confirmou: sim, tem ação anticonvulsivante e dá uma desacelerada no sistema nervoso central. Mas aqui, ó, um alerta gigantesco. É muito importante entender que natural não quer dizer seguro para usar de qualquer jeito. No caso do mulungu, por exemplo, as sementes são tóxicas, podem até causar problemas de coagulação, o que é super perigoso. Só a casca do tronco é que pode ser usada, e mesmo assim, sempre com orientação de quem entende do assunto. E isso tudo leva a gente a um ponto que não tem discussão. Essas coisas que a gente está falando, plantas, probióticos, são complementos. Elas vêm para somar, não para substituir. A palavra final é sempre do médico, e nunca, em hipótese alguma, se deve largar um remédio por conta própria. Bom, mudando de novo o nosso foco, vamos falar de uma coisa que todo mundo faz todo dia: comer.
A alimentação tem um papel, nossa, gigantesco na saúde do cérebro. Ela pode ser uma grande aliada ou, às vezes, pode até atrapalhar um pouco. Funciona assim. Alguns alimentos têm muito glutamato. O glutamato é um neurotransmissor que basicamente acelera os neurônios. Ele deixa tudo mais agitado. Em um cérebro que já é mais sensível, esse excesso de agitação pode acabar sendo um gatilho para crises. Os principais grupos que têm bastante glutamato são os grãos, como o trigo, as leguminosas, tipo feijão e soja, e os laticínios de vaca. Claro que isso varia demais de pessoa para pessoa, não é uma regra. Mas se tem alimentos que podem atrapalhar, também existe uma estratégia alimentar que pode ajudar muito. É a famosa terapia cetogênica. A ideia é cortar drasticamente os carboidratos e aumentar muito a gordura. Com isso, o corpo para de usar a glicose como combustível principal e passa a usar a gordura. E essa mudança toda no metabolismo parece que dá uma acalmada geral nos neurônios, o que é ótimo para controlar crises. E os resultados, olha, podem mudar vidas. Cerca de 15% das pessoas que seguem a dieta cetogênica à risca conseguem ficar totalmente livres das crises. Zero crises. E não é só isso. Além desses 15%, outros 30% conseguem reduzir as crises em 90%. Imagina só, é uma melhora absurda, uma qualidade de vida completamente diferente. Tá, mas e quando nem os melhores remédios, nas doses certas, dão conta do recado? Para esses casos, que são os mais difíceis, existem outros caminhos, opções mais avançadas. Vamos ver quais são? O nome técnico para isso é epilepsia refratária. É um diagnóstico bem objetivo. A pessoa tentou 2 remédios diferentes, apropriados para o caso dela, nas doses máximas, e mesmo assim as crises não pararam. A partir desse diagnóstico, um novo leque de opções se abre. E existe um passo a passo bem claro para esses casos. Primeiro, bate o martelo no diagnóstico, confirma tudo direitinho. Depois, avalia-se a possibilidade de uma cirurgia. Se a cirurgia não for o caminho, aí se pensa em neuroestimulação, com um aparelho chamado VNS, que funciona meio como marca-passo para o cérebro. E claro, as dietas terapêuticas, como a cetogênica, também entram forte nessa etapa. E para fechar, fica uma reflexão. A gente passou pela genética, pela saúde do intestino, pelo poder da natureza, pela dieta, pela tecnologia. A pergunta que fica no ar é: será que o futuro do tratamento não é uma bala de prata, uma solução única para todo mundo, mas sim a arte de combinar todas essas ferramentas? De montar um quebra-cabeça único e personalizado para cada pessoa, para cada cérebro?